Olá, prezados amigos do programa O Viver é Cristo. Hoje quem está abrindo a reunião sou eu. Com muito prazer aqui, está conosco hoje o nosso querido Samuel Júnior. Ele vai trazer uma palavra para nós. É um prazer que você esteja aí ouvindo essa mensagem preciosa, essa mensagem de salvação, de perdão. Vamos perguntar agora para o nosso querido Samuel, qual a mensagem, qual o tema da mensagem, Samuel, que você vai falar? É a parábola onde Jesus fala sobre a semeadura. A parábola do semeador, tá ótimo. Então, que Deus abençoe a todos vocês e o Samuel também. Amém. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da
Eu estava olhando o jornal ali da UOL e estava colocando uma nova profissão, a profissão de piloto de drone agora. Piloto de drone, onde o drone vai com a câmera e ele vai filmando os terrenos e vai assim, então, mapeando o terreno e vendo para o agricultor os locais que ele precisa colocar mais adubo, locais que ele precisa tratar melhor e desnível de terreno. E eu achei muito interessante como que a modernidade, né, o avanço tecnológico tem nos chegado nos tempos de hoje. E o Senhor Jesus, na sua palavra, ele sempre gostava de estar passando a mensagem de Deus por parábolas, passando, orientando, exemplificando a mensagem. E então nós vamos para o trecho de hoje no livro de Marcos, capítulo 1. Nós vemos o versículo 1 e 2. Outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e se assentou-se num barco, afastando-se da praia. E toda a multidão estava à terra, à beira-mar, na praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina. Outra vez o Senhor Jesus está a ensinar. Pessoas, uma multidão, estavam ali a ouvir o Senhor Jesus. Pessoas bacanas, pessoas legais, pessoas ruins, pessoas más, pessoas religiosas, pessoas que não eram religiosas, leigos, sábios. A multidão era formada por diversas pessoas que estavam ali para ouvir a Jesus. Ricas, pobres, doentes, enfermos. Pessoas estavam ali, de diversas raças, diversas culturas, a ouvir o Senhor Jesus. E então ele se afasta um pouco ali daquela multidão, sobe a um barco e adentra um pouco ao mar, para que a sua mensagem, o eco da sua voz pudesse alcançar a todos, e todos pudessem ouvir. E ele começa a mensagem, esta mensagem que nós temos o relato aqui em Marcos capítulo 4. Escutai, saiu o semeador a semear. Certamente muitos que estavam ali, eu não sei se agricultores ou pessoas que trabalhavam no campo, mas pessoas que estavam vendo isso no seu cotidiano. E ele então usa este exemplo, ele falou, olha, o semeador saiu a semear. Continua, semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, germinou, cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. Jesus conta esta parábola e conta este fato para estar ensinando às pessoas aquilo que ele queria dizer, para ilustrar. E no versículo 9 ele fala assim, então Jesus lhes disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu te convido a você que está nos assistindo do programa de hoje, para ouvir a mensagem. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia, pode abrir Marcos capítulo 4. Há muitas coisas que realmente vêm a nos tirar a atenção, que vêm as preocupações, fatos que começam a acontecer na nossa vida e a gente vai na correria e não para ouvir a palavra de Deus, não para ler a mensagem da Bíblia Sagrada. E hoje eu te convido a dar esses minutinhos de atenção
para a mensagem de Deus. Vamos então ver o que o Senhor Jesus quer dizer com esta parábola do semeador. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. O Senhor está dizendo, o Senhor Jesus Cristo, que o semeador está a semear a palavra. Ele é o agricultor, é o homem do campo, ele está semeando, ele está lançando a semente, ele está saindo para realmente ir plantar a semente. E o que é a palavra? A palavra é esta palavra que nós temos em mão hoje, a Bíblia Sagrada. São as palavras de Jesus. É a mensagem que Deus passava para todos usando os seus servos e usando os lábios de Jesus. Atos capítulo 17, nós vamos ler um pouco desta palavra. Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Atos 17 e versículo 30 e 31. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que escolheu. E ele, disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Romanos, vamos para o livro de Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos continuar a ler esta que é a semente, que é a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Versículo 20. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, veio o conhecimento do pecado. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Versículo 21, Romanos capítulo 3. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a palavra de Deus, é a semente que o Senhor Jesus falou, que o semeador saiu a semear. A semente está aqui em minhas mãos. Mais 2 versículos. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, você pode seguir conosco. A palavra de Deus diz, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. João, capítulo 3. João, capítulo 3, diz assim, no versículo 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 16 a 18. A semente é a palavra de Deus, é o Evangelho, é a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você.
Esta palavra que tem sido anunciada, programa após programa, aqui, no nosso programa, no programa Viver é Cristo, é esta semente que o Senhor Jesus estava falando, que o semeador saiu a semear. E esta semente em que o Senhor Jesus Cristo estava falando, é uma semente que ela foi semeada e ela caiu em vários solos. E nos diz no livro de Marcos, capítulo 4, onde continua o Senhor Jesus Cristo a explicar para os discípulos esta parábola. E diz assim, versículo 14, o semeador, então o agricultor, ele saiu, semeia a palavra. Versículo 15, vamos lá. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Amados, junto ao caminho, à beira do caminho, seriam vidas que estão ouvindo a mensagem, mas ela não recebe a mensagem para si. Ela ouve a mensagem e acha que essa mensagem aqui não é para ela, é para os outros. Ela olha ao seu redor e fala, essa mensagem é para as pessoas que estão na rua, essa mensagem é para os drogados, essa mensagem é para os bandidos, para os traficantes, essa mensagem é para os adúlteros. Essa mensagem é para você, mas muitos não recebem. E então o Senhor Jesus coloca, ele ouve a mensagem, ele não dá atenção. Então Satanás, o inimigo de nossas almas, vem e tira esta semente. Ele ouve, ele não dá atenção, ela entra por um ouvido, sai pelo outro, a mensagem, e no seu coração não fica. E ele então, aquela semente, não produz fruto nesta vida. Por quantos anos, muitas vezes eu fui esse solo. Ouvi a mensagem e achava que era para os outros. Talvez esse seja o seu caso. Eu não sei por quanto tempo você tem frequentado a uma igreja onde se tem pregado realmente o Evangelho, ou tem ouvido o Evangelho, ouvido a palavra de Deus por alguma pessoa do teu lado e você não tem dado atenção, achando que esta mensagem não é para você. Muito cuidado, porque Satanás vem e tira esta mensagem que você está ouvindo e você fica sem conseguir realmente ter frutos na tua vida. Continua a palavra de Deus, diz aqui, versículo 16 e 17, da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, não tendo, porém, raiz em si mesmos, são os que são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Ele recebe a mensagem, mas quando é para ele realmente viver a nova vida que o Senhor Jesus Cristo anuncia, que quem recebe essa semente começa a produzir, quando ele se depara com a sua família, com os seus amigos, com o dia a dia, ou talvez com os seus próprios costumes do passado, ele pega e ele então negligencia a palavra. Ele fala, não dá para mim, porque eu vou ter que enfrentar a minha família, porque por eu ser agora um servo de Jesus, eu não vou poder mais beber com meus amigos, eu não vou mais querer comportar desse jeito, eu não vou mais querer sair, eu não vou mais querer me comportar de forma que desagrade a Deus com a minha vida, eu não vou mais querer continuar nos meus vícios, e isso vai fazer com que realmente os meus colegas comecem a me questionar. Então ele começa, nessa situação, ele se vê que é melhor ele não receber essa semente. Olha, essa palavra é maravilhosa, mas não é para mim. Começa a vir a tribulação, as lutas. Mas você agora vai seguir a Jesus? E ele prefere então não enfrentar. Então, como diz a palavra,
sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. E ele então deixa de lado. Há muitos que estão nessa situação. Olha, sabe, eu realmente seguia junto com o pessoal a palavra de Deus, mas veio umas dificuldades aí e eu me afastei. São essas vidas que o Senhor Jesus está falando. Por um momento, ele a recebeu com alegria, mas sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, ele deixa de lado, ele negligencia. Esse é o solo rochoso. No versículo 18 e 19 continua: outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições entram, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. São vidas que recebem a palavra de Deus, mas o seu coração é extremamente ambicioso, ele é extremamente apegado aos bens materiais, ele é extremamente apegado ao dinheiro, ele é extremamente apegado a coisas que fazem com que ele realmente rejeite a palavra. Os espinhos que estão em seu coração, que cresceram frutos do pecado, que fazem com que ele não queira receber a palavra de Deus. E o Senhor Jesus fala na sua palavra: é o engano das riquezas e as demais ambições enganam. Ele acha que aquilo que ele tem é muito melhor que a palavra de Deus. Aquilo que os seus olhos veem é muito melhor que depositar na fé em Jesus Cristo. É muito melhor que a palavra de Deus. E ele então negligencia a palavra de Deus e prefere os espinhos, prefere as suas ambições, prefere aquilo que ele realmente, as riquezas, ao invés da palavra de Deus, que é uma palavra que vem de um modo simples, mas poderosíssima, que pode transformar uma vida, mas muitos negligenciam. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de receber o bem mais precioso de suas vidas, porque ela troca esta mensagem pelo dinheiro, pelos bens materiais, e não consegue ver a grandiosidade do que está perdendo, da eternidade com Deus. O versículo 20 continua: o último tipo de solo, os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, um a outro a 60, outro a 100 por um. São vidas que ouvem a palavra de Deus, e elas começam a dar frutos maravilhosos de transformação, mostrando que a semente, que a palavra de Deus não só penetrou os seus ouvidos, mas também o seu coração. Então aquela vida ela começa a transformar, ela começa a mudar. Aquilo que ela fazia, ela não faz mais para não desagradar a Deus. E as pessoas começam a olhar os frutos que ela começa a produzir. Os seus familiares, os seus vizinhos, os seus amigos começam a ver a mudança na vida daquela pessoa. E são frutos maravilhosos. Frutos gerados pela presença do Espírito Santo na vida daquele que recebe esta semente que é a palavra de Deus. Nós vamos ler Gálatas 5, versículo 22 e 23 para estarmos finalizando esta mensagem. Diz a palavra de Deus: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria. Quando a pessoa recebe essa semente de Jesus, ela começa a produzir esse fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como é gostoso ver esse fruto na vida do cristão, daquele que realmente recebe Jesus como Salvador. Uma pessoa amável, uma pessoa alegre, uma pessoa em paz, uma pessoa longânima, uma pessoa cheia de bondade, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem o domínio próprio. Como esses frutos são maravilhosos! E a palavra de Deus fala que uns produzem a 30, 60, outras 100 por um, que são vidas que vão dando frutos maravilhosos para a glória de Deus. E é isso que eu desejo para a tua vida, que você receba a semente, a palavra de Deus no teu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Crê no Senhor Jesus Cristo. Recebe essa semente e será salvo, tu e a tua casa. E certamente a tua vida vai produzir muitos frutos. Receba esta semente, a palavra de Deus. Amém. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra desse hino. Eu quero que você preste atenção na letra desse hino. A minha intenção é que você acompanhe essa letra tão solene e que você possa, se você não teve com Cristo uma experiência, você possa ter. Um hino muito conhecido, mas eu quero que você atente à sua letra. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Eu por isso fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi muito bom ouvir a palavra de Deus pelo nosso irmão Samuel, aqui no programa O Viver é Cristo. Agora ele vai encerrar essa reunião com a palavra de oração. Presta bem atenção, meu ouvinte, nessa oração que ele vai fazer. Vamos orar? Vamos. Senhor, neste momento em que nós entramos em Tua presença, louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, pela Tua grandiosidade, graça e amor para conosco. O Senhor permitiu mais uma vez anunciarmos a Tua palavra. Ó Senhor, que através da ação do Espírito Santo, muitas vidas recebam essa palavra em seus corações e sejam transformadas. Amém. E possam ser mudadas. Amém. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós clamamos em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.